Pessoas, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou Luciane, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Aqui a gente fala sobre as realidades do mundo espiritual, sobre a vida após a morte, sobre reforma íntima, principalmente sobre cultura de paz. A gente pode construir uma cultura de paz se assim a gente desejar, se a gente não se conformar com esse mundo maluco do jeito que está. E aí, para me comprometer a estudar todos os dias, para procurar ser uma pessoa melhor, eu vim aqui me comprometer a estudar, a gravar para vocês todos os dias, mas não como aquela que sabe muito, mas aquela que quer muito aprender, quer muito aplicar essas coisas na vida para se tornar uma pessoa melhor. Mas eu aprendo muito com os comentários de vocês também, então, por favor, fiquem à vontade. E hoje nós vamos estudar, continuar estudando o livro A Essência da Bondade. É o livro de Jeremias, foi canalizado por L.B. Melo Neto. Eu conheci esse livro no Instituto Aleteia, aqui em Belo Horizonte, e é um livro diferente, mas muito esclarecedor, e fala de uma visão de mundo muito além daquela que a gente consegue imaginar. E aí eu fico imaginando a grandeza do Criador, e assim, a gente, na nossa presunção, a gente acha que sabe tanto, e na verdade, quanto mais o tempo passa, mais eu sei que a gente sabe de muito pouco, e que é necessário estudar e se aprofundar, e procurar os exemplos dos mestres que já passaram por aqui, porque tudo que está escrito aqui, eu consigo lembrar de memórias, de trechos, de histórias que validam as coisas que estão escritas aqui. É, é preciso ter olhos para ver e ouvidos para ouvir. Então vamos ao estudo, né? A lição de hoje é a visão da bondade. Muito legal. Tudo em vosso mundo passou, em algum nível, por relacionamentos. Vós vos relacionais com coisas, seres, energias, pessoas, etc. Vós estáis a todo tempo vos relacionando, e é nesse fluxo que passais a ter um nível maior de compreensão sobre tudo que envolve a vossa existência. É quando a gente se relaciona com o outro que a gente tem consciência de quem nós somos, o que eu gosto, o que eu não gosto, o que me faz bem, o que não me faz bem. É na troca, é na interação que a gente percebe os nossos limites. E geralmente, o que a gente projeta nos outros é aquilo que está em nós. É aquilo que, se a gente projeta coisa boa, é porque são coisas, são sentimentos bons que a gente já conquistou. Mérito nosso, mas se a gente projeta uma crítica, alguma coisa ruim, é algo que a gente ainda não conseguiu resolver, que ainda não está consolidado dentro de nós. Então, relacionando, interagindo com o meio, com as pessoas, com as coisas, é que a gente percebe quem nós somos em essência. As relações com a natureza são pautadas por três mecanismos. Um, quando conviveis com outros seres e elementos e não sentis a luz e a força próprias da natureza, vós passais por plantas que vos dizem oi, e vós sequer sois capazes de perceber que há comunicação e relacionamento. Isso daqui é uma coisa que a gente fala muito. Eu amo planta, sou paisagista. Então, assim, é normal conversar com plantas. E é normal eu conversar com pessoas que conversam com plantas. E todas elas são unânimes em falar que quando a gente conversa com as plantas respondem, elas ficam mais bonitas, elas ficam mais viçosas, elas ficam mais exuberantes. E as plantas respondem mesmo, elas sentem que a gente está conversando com elas. É, hum, muitos de vós não conseguis ver que o fogo, o vento e a água se comunicam. Essas forças que funcionam de uma forma diferente da vossa manifestação individualizada são completamente generosas e participativas. Seres que vós rejeitais como sapos, aranhas, vermes, mosquitos e escorpiões são simplesmente manifestações da energia maior, da qual também sois parte. Eles também têm uma função. Deus é perfeito, ele sabe por que que ele fez tudo. Talvez não seja ideal para nós, mas a gente se enxerga como centro de tudo, e tal como no início a gente achava que a Terra era o universo todo girava em torno da Terra, a gente acha que todo o planeta Terra gira em torno do ser humano, mas não, nós somos só mais uma espécie aqui na Terra. Nós não somos o centro de tudo. A gente acha que todo o planeta, os seres vivos têm que viver
em função da gente, para a nossa subsistência, para nossa, para o nosso bem-estar. Mas a gente é só mais uma espécie aqui na Terra. E assim, nós precisamos, ecologicamente, a gente precisou evoluir a nossa inteligência. É claro que isso já estava programado, porque nós só nos individualizamos como espírito a partir do momento que a gente tem consciência de quem nós somos. Mas a nossa vantagem, que é a questão de ser racional, de ser inteligente, era porque nós tínhamos desvantagem em tudo. A gente era pequena, a gente era presa fácil. Então a gente teve que, para se adaptar, para sobreviver, a gente teve que desenvolver a nossa inteligência para saber dominar o meio. É um caminho evolutivo já previsto por Deus? Claro que sim, mas a Terra ela não gira em torno da gente. O planeta não existe para atender somente às nossas necessidades. É uma visão muito egocentrista. Então, esses animais que para nós despertam esses sentimentos contraditórios, eles também têm sua função aqui. Não precisa ser para nós, mas é para o planeta. Hum, Esses seres têm sua generosidade programada em sua essência. É da natureza do escorpião usar seu veneno, da cobra mais ardilosa atacar. E isso tudo é a bondade do universo colocando todos os atores em cena para que a experiência seja ampla e completa. Entendei que tudo isso forma um cenário para uma experiência coletiva magnífica? Eu posso compreender que, em vossa presença física, a experiência da picada de um desses seres pode ser desconfortável, dolorosa ou até levar-nos ao fim de vossa jornada. Mas entendei que em vossa vida, se tiverdes que passar por qualquer experiência programada, ireis passar. Deus sabe de tudo, não existe acaso. A gente, tudo que é nosso chega até nós. Coisas boas que a gente fez nessa ou em outras vidas vão chegar até nós e também coisas ruins vão chegar até nós. Aqui a lei do universo é perfeita, a lei de Deus é perfeita. É, a gente sempre vai ter que se recompor com a lei de Deus. Não tem como a gente transgredir uma lei e não ter que repará-la. Então, às vezes eu falo assim, aquele animal foi a causa da minha dor, porque eu tomei uma ferroada, porque eu tomei uma picada, então o culpado é o animal. Não, aquele animal só te deu só te deu uma ferroada, você só recebeu uma picada porque em algum momento você fez algo que atraiu aquilo para reparar alguma experiência do passado ou uma necessidade de aprender algo novo. Não existe obra do acaso. A culpada não são os outros. Nós atraímos para nós a nossa vida que a gente tem. A gente constrói a nossa realidade o tempo inteiro, a partir das escolhas que a gente faz. Então, o culpado não são os animais, não são os outros. Mas o que que a gente fez para atrair aquilo para a nossa vida? Se tiver que passar por qualquer experiência programada, ireis passar. O que vos restará é o olhar da interpretação. Como nós interpretamos os fatos. Duas pessoas podem passar pela mesma experiência e ter uma interpretação completamente diferente. A nossa visão de mundo, ela não é uma verdade absoluta. A gente enxerga como nós interpretamos a vida e não como é de fato. Então, cada um tem a sua interpretação e a maneira como a gente interpreta vai ditar muito como nós iremos reagir com as experiências que a gente passa. Tem uma frase que eu gosto muito que fala assim: você não é aquilo que você passou, você não é aquilo que te aconteceu, mas você é aquilo que você fez com o que te aconteceu. Como você reagiu e como você passou por aquela experiência. E tudo começa aqui, ó, na mente, na maneira como a gente interpreta. Estareis vendo o lado bondoso da vida ou vos indignareis com o fato? Tudo é bom, mesmo o desagradável. A gente vai ser rebelde ou nós vamos ser resignados e resilientes? 2. O outro mecanismo de relação é simplesmente perceber e cuidar daquilo que estás entre vós. São pessoas que sabem notar a beleza de uma árvore, que cuidam dos seres domésticos, que percebem quando virá a chuva, que conseguem ler os sinais da natureza. A natureza fala com a gente o tempo inteiro. Se a Bíblia é a palavra de Deus,
A natureza é o verbo, é a ação, é Deus se manifestando o tempo inteiro. E tem pessoas que sabem ler a natureza. A gente tem que aprender a ler os sinais. Deus manda sinais o tempo inteiro, a vida manda sinais o tempo inteiro. Essas pessoas têm um nível mais elevado de contato com a natureza e com os bichos. Normalmente são pessoas com menos problemas para se relacionar com essas forças. Usam bem os seres e os elementos da natureza, mesmo sem grandes entendimentos. Vamos voltar aos nossos antepassados. Ah, hoje a gente fala assim: não, vai chover. Aí reclama, né? Não, vai chover, que saco, não vou conseguir sair de casa, vai me atrapalhar todo. Mas uma pessoa sábia fala: ó, tá com cara que vai chover. Deixa eu plantar aqui uma sementinha, um pezinho de alface, para eu poder colher depois. Então é a maneira como a gente reage. A gente pode ter um olhar bondoso, a gente pode ter um olhar crítico. Aqueles que muito reclamam geralmente recebem mais do mesmo, mas aqueles que a tudo agradecem, o universo dá mais também em abundância. Então, a gente aprender a ler os sinais da natureza, porque tudo tem um porquê. E Deus fala conosco o tempo inteiro. Três, a última forma de contato é profunda e real. Existem pessoas que conseguem sentir e conversar com plantas e animais. Conseguem fazer conexões de energia com diversos seres e elementos. Alguns de vós conseguis conversar com o vento, com as águas, com os peixes, com as formigas. Conseguir mudar coisas, conseguir fazer chover, formar nuvens, movimentar os pássaros, fazer os formigueiros mudar de direção. Tudo isso é plenamente possível. Nossa, e aqui as pessoas podem falar, está viajando, é um absurdo isso. Não é. Eu vou contar aqui várias histórias. Vamos pegar os grandes, a gente tem que se basear nos grandes. O primeiro de todos, o maior de todos, Jesus. Jesus conversava com os animais, Jesus acalmava a tempestade, fazia parar de chover, acalmava o mar. Ele tinha essa conexão profunda com a natureza, tão grande era a energia dele. Aí tem São Francisco conversava com os animais. A vibração de João, quando ele estava escrevendo o Apocalipse, dizem que era tão grande que os peixes paravam para ouvi-lo. Aí agora é, fazer formigueiros mudar de direção, isso daqui eu lembrei de uma historinha do Chico Xavier, que conta-se que ele tinha uma roseira muito bonita e que as formigas estavam atacando essa roseira. E aí, as pessoas que estavam lá com ele falaram: vamos bater veneno para as formigas, vamos jogar água quente aqui para matar esse formigueiro, que ela está acabando com a roseira. Aí o Chico falou: não, calma, deixa eu lá conversar com as formigas. Aí ele foi lá, conversou com as formigas, amigas formigas. O meu amigo está querendo jogar água quente porque você está destruindo a roseira dele. E ele gosta muito dessa roseira. Então, eu gostaria de pedir para vocês o favor de escolherem outro lugar para morar, para não prejudicar essa rosa tão bonita. E aí, conta-se que no dia seguinte, a grande maioria das formigas saíram dali, mas algumas ficaram. Aí o Chico pegou e falou assim: me arranja água quente, fazendo favor. Aí falou assim: mas Chico, não foi você que falou para não matar as formigas? Não, mas essas aqui são subversivas. Elas merecem, elas tiveram a oportunidade de aprender pelo amor. Elas não quiseram, então vai ter que aprender pela dor. Então, assim, Chico Xavier mudou um formigueiro, e essa história as pessoas contam muito sobre ele. Mudou um formigueiro de lugar, simplesmente contando. Mas as formigas entenderam o que ele falava? Não. Mas a vibração dele era tão grande que ele conseguia se conectar com as formigas. É disso que a gente fala. No universo, a gente tem uma. Né, o mundo espiritual não enxerga a gente com essa aparência física que a gente se enxerga aqui. O universo, no mundo espiritual, cada um tem a sua identidade, que é a sua vibração, a sua emissão única de energia. E tudo é vibração, tudo é frequência, sintonia, e tudo é energia. Nós somos energia e nós nos comunicamos pela energia que a gente emana. A gente atrai pessoas para perto de nós, pessoas e situações, de acordo com a energia que a gente emana. Então, se a gente não está gostando da vida que a gente tem, muda a energia, muda o padrão. Mas, em contrapartida também, se a gente está com uma vida legal, que a gente gosta, que faz sentido, então é porque nós já fizemos esse trabalho de melhorar e elevar a nossa energia anteriormente. Então é mérito nosso. Então tudo é energia, tudo é energia, tudo é.
Sintonia, frequência e vibração. Sintonia, frequência e vibração. Somos seres energéticos. O mundo espiritual nos enxerga através da nossa vibração. E os animais também. Tudo isso é plenamente possível. Voltando, né? Se conversardes com o fogo, ele não vos queimará. Já ouviram falar daqueles do pessoal do Oriente, eu não lembro de qual país, que eles têm um ritual que eles passam por cima, eles caminham por sobre a brasa e a brasa não queima o pé deles. Há muitos de vós que fazeis isso anonimamente. Não tem nada de mais, simplesmente porque todos os seres da natureza conversam entre si. São bondosos com qualquer um que queira e consiga conversar com eles. Conectar-se com esses seres é mais simples do que podeis imaginar. Aí fala, né? Simples, será? Vou vos dar chaves para essa conexão, da qual sei que muitos se esqueceram. Ô, gente, as verdades de Deus, elas são acessíveis para todo mundo. Geralmente, as coisas mais revolucionárias são as mais simples. O que vai transformar o mundo não é uma nova tecnologia, não é algo milagroso, é autoconhecimento. Se conectar com as pessoas não é algo de outro mundo, não precisamos de aparelhos. É coisa simples e que todos nós trazemos isso dentro de nós. Só que nós nos esquecemos. Mas basta uma centelha para a gente recordar que existe essa conexão. Muitos já têm essa conexão, né? Continuando. Vede todos os seres da natureza como seres de alma boa. Sede bons e generosos ao olhar para eles. Todos, sem exceção. Todos são filhos de Deus. Todos são obras de Deus. Deus é bom, justo, soberano. Ele não colocaria algo que não fosse bom para nós. E não só para nós, né? Nós não somos o centro de tudo. A vida não funciona para que o ser humano domine o planeta. A vida funciona para que todos os seres vivam em harmonia e em interdependência. Retirai toda arrogância de vossa condição humana. De forma geral, vós, na raça humana, agis de forma arrogante, sentindo-vos superiores a qualquer ser da natureza. Por exemplo, qual a diferença entre vós e uma minhoca? Fazei essa pergunta para a maioria de vossos conhecidos e vereis que o riso ou o deboche será o elemento de condenação da minhoca. Aí reside o problema em não conseguir se comunicar com a natureza. Saí da condição humana e colocai-vos na condição de um ser energético. Vede o outro também como um ser energético, independentemente da forma física e da condição estrutural do corpo. As estruturas vivas de energia são parte de tudo, e vós também o sois. Todos se comunicam e partilham da presença e de funções nesse mundo. Vossa raça precisa entrar em comunhão com as espécies e absorver a sabedoria da confluência. Admitir que eles têm uma inteligência e se comunicam. Eis a condição mais simples de todas. Acreditai que eles interagem. A fé e a crença são vossos canais de comunicação. Quem tem um animalzinho em casa, quem tem um pet, tem um cachorro, tem um gato, é muito comum a gente ter a sensação que eles entendem tudo que a gente fala. E eles entendem, mas é que eles não entendem a nossa língua, eles não entendem o nosso vocabulário, eles entendem a nossa energia, eles entendem os nossos sentimentos. Às vezes nós estamos tristes e está disfarçando de todo mundo. O animal sente, fica do nosso lado. Quando tem alguém doente em casa, o animal fica perto, querendo cuidar. É a troca de energia. Eles se comunicam conosco, eles realmente nos entendem. E quem tem um animal sabe que eles nos entendem. Parece que a gente fala, eles sabem tudo, como se eles estivessem entendendo e interpretando o que a gente fala, tal como a gente interpreta. As pessoas falam uma palavra, o nosso cérebro escuta, interpreta e a gente sabe aquilo que quer dizer. Só que isso não é essa comunicação. É aquela comunicação de falar por energia, de falar por sentimento, e eles conseguirem sentir o sentimento e a vibração que a gente emana. Outro, sair da lógica humana para captar o que dizem os outros seres. Tá vendo? Eles não passaram por uma escola de língua como vós. Então, não se comunicam como vós. Esqueceis palavras, lógicas, raciocínio, etc. Esqueceis tudo o que aprendeis.
Esse é o pressuposto básico de captação do outro ser, seja ele um inseto, um animal, uma planta, uma pedra, o vento, o rio, etc. Esses seres se comunicam de outra forma, emanam campos de energia que informam e aceitam que vós os informeis e interageis com eles. Essas trocas se dão de várias formas, mas a essencial é pela energia e fluxo ou emanação. Quando vós vos concentrais em algo, esse algo se conecta a vós automaticamente. Ao vos conectardes, retirai em um primeiro momento vossa intenção e abri-vos ao outro. Senti e perceber as informações que vêm. Vós acabareis por entender o que eles estão dizendo. Sabeis por quê? Porque existe uma linguagem universal em vosso plano que somente vós, humanos, desconheceis. Mas se vos dedicardes, podereis captar uma língua única, que é falada por todos os seres. Essa língua está ligada às sensações e aos entendimentos sem lógica. Existe uma língua universal, que todos nós sabemos, mas a nossa razão acaba trazendo esquecimento. E o sentimento é a vibração, tudo é frequência, energia, tudo é frequência, sintonia e vibração. É a comunicação universal. Um exemplo legal aqui, quem acredita nessas terapias mais holísticas, a gente tem os cristais. Cada cristal ele emana um tipo de energia que serve para determinado fim. Ele está se comunicando ali. Ele tem uma finalidade. Ele emana um tipo de energia. Ele emana uma frequência. As plantas a gente pode pegar os florais, que são feitos da parte etérea das plantas, da essência da planta. Por exemplo, uma violeta. Uma violeta é uma planta tímida. Se você colocar ela no centro de uma mesa, ela não vai florir. Agora, se você colocar ela num cantinho, ela vai ficar linda, maravilhosa, muito vistosa. Aí pega-se essa essência da violeta, da timidez, e dá para uma pessoa tímida. E a timidez da violeta, com a timidez da pessoa, faz a pessoa ser mais extrovertida, porque semelhante cura semelhante. Se aqui no mundo material os opostos se atraem, no mundo espiritual os semelhantes se atraem. É sintonia, frequência e vibração. Então, todos os seres se comunicam numa linguagem que a gente não consegue compreender. A gente quer raciocinar tudo, a gente quer deixar tudo de uma forma lógica, e essa necessidade de racionalizar tudo acaba nos desconectando da nossa essência espiritual, da nossa essência divina, que nos faz sentir conectada a tudo e a todos. Buda, quando se iluminou, ele falava que ele tinha a sensação que ele pertencia a tudo, que ele se sentia integrado a tudo que estava ao redor, às pedras, ao rio, ao vento. Era ele e ele e as coisas ao redor eram uma coisa só. É como se ele tivesse entrado no fluxo do todo. E ele parou de se ver como um ser desconectado, como um ser separado, como uma parte integrante do todo. Nós é que nos desconectamos e o nosso trabalho é voltar para a essência, é a gente se reconectar com o todo, com o nosso eu sagrado, que o nosso eu sagrado é o caminho para Deus. Uma vez que alguém se abre ao outro, será generosamente percebido também. Eles são super atentos. Vossos pensamentos e intenção são transformados em energia e eles captam a mensagem pela energia que se converte em linguagem planetária. Se, por exemplo, vós quereis que um coletivo de formigas mude o seu fluxo de alimentos de vossa cozinha para outro lugar, é provável que, se conseguirdes vos comunicar, elas procurem outro lugar para se abastecer e o farão por pura bondade. A natureza é boa em essência. Eu vou tentar fazer esse exercício. O pessoal vai me achar maluca de conversar com as formigas, mas é um bom começo para tentar colocar em prática. Um dia, quem sabe, eu não consigo. Por tudo que vos digo, é importante que entendais que precisais ter uma visão de bondade. Precisais ver o bom e como tudo é generoso. Abrir a vossa visão à bondade, desobstruir os canais de comunicação e interação com as forças da natureza. De igual forma, podemos levar esse aspecto de visão para os seres humanos. Vós tendes um outro fator de relacionamento que é entre vós. Nesse campo, vós tendes muito aprendizado, e a base para vos relacionardes melhor é muito simples. Vede o bom no outro. A gente é tão bom em ver crítica no outro, a gente é tão bom em ver o que o outro está fazendo de errado, mas a gente procura, aquilo que a gente, quem procura acha. A gente procurar coisas boas, coisas para elogiar,
atos bons da pessoa, a gente vai achar, mas se a gente achar coisa ruim também, a gente procurar coisa ruim, a gente vai achar coisa ruim. Pisada na bola, alguma coisa que a pessoa fez que nos incomodou, porque ninguém é perfeito, e a gente não consegue agradar todo mundo o tempo inteiro. Mas aquilo que a gente está procurando no outro, aquilo que a gente vai direcionar o nosso olhar, a gente vai encontrar. E é tão interessante que quando a gente, por exemplo, a gente só reclama, a gente só vê coisa ruim, a gente está o tempo inteiro criticando da pessoa. A pessoa começa a reagir somente com aquilo que ela tem de ruim, porque é o que está sendo dado atenção, é o que está dando enfoque. Agora, se a gente começa a elogiar, isso com as crianças é muito nítido, a gente começa a elogiar, chama reforço positivo, mostrar o que que a pessoa está fazendo de certo, ela repete aquilo, porque ela sabe qual que é o comportamento esperado dela. Então, a lição aqui é muito clara. Vede o bom no outro. Todos, sem exceção, têm um lado bom. Então, que a gente faça esse exercício de procurar o bom nas outras pessoas. Toda pessoa em vosso mundo tem bondade no coração. Até aquelas pessoas mais cruéis também amam aos seus. Pode ser um amor bem rudimentar, bem egoísta, mas até as pessoas mais cruéis também têm suas manifestações de amor. Não há pessoa que não a tenha, mesmo que ela não acredite ou tenha passado por dores tão agudas que selaram sua bondade. Acreditai, o sentimento ainda está lá, porque todos nasceram da bondade e não há como tirar a bondade dos seres humanos. Pode-se escondê-la, anulá-la, mas acabar com ela é impossível. E aí vamos voltar para o exemplo do Cristo. Cristo conviveu com todos os excluídos da sociedade. Cristo conviveu, ele nunca queria mudar as pessoas, ele não queria mudar as pessoas, mas o amor dele pelas pessoas era tão grande, as pessoas, por amor a ele, se transformavam. Cristo conviveu com cobradores, com prostitutas, com saduceus, com fariseus, com os samaritanos, com todos os excluídos da sociedade, com aleijados, com leprosos, e ao invés de condená-los, ele simplesmente aceitava eles como eles eram. E ele via a bondade nas pessoas que nem elas mesmas enxergavam. Claro que Cristo é um exemplo assim acima da média, é a referência que a gente tem aqui no planeta, mas é para validar o que ele está falando aqui nesse livro. Todos nós temos o potencial de luz, todos nós temos a semente da bondade dentro da gente, porque nós somos filhos da bondade. Só que às vezes a gente não achou isso dentro da gente, às vezes as pessoas não acharam isso dentro dela. E aí precisa que a vida mostre, que o tempo mostre, ou que alguém chegue e mostre para ela que tem um lado bom ali. Não é à toa que Jesus falava: deixai brilhar a vossa luz, porque todos nós temos a nossa porção de luz. Temos sombras, mas a gente não tem que brigar com as nossas sombras, ou nos diminuir porque nós temos a nossa porção de sombra. Mas a nossa luz, que a gente coloque ela a serviço dos outros, a serviço de Deus, para fazer do mundo um lugar um pouquinho melhor. Pode-se escondê-la, anulá-la, mas acabar com ela, impossível. Portanto, a primeira coisa que vos oriento é entenderdes que todos têm bondade. Vós podeis me perguntar, então por que determinadas pessoas fazem tantas coisas ruins? Independentemente do que elas pratiquem, sabei e repito que elas têm bondade. Ele é categórico. A pergunta que tenho para vós é: como pôr essa bondade para fora? Jesus foi o mestre dos mestres. Generosamente vos darei a resposta, ativando a bondade no outro. Reconhecei o lado bom do outro. Quando ativais o lado bom do outro, anulais o ruim ou a distorção. Para ativar o lado bom, vamos ao vosso dever diário. Jesus ensinou como ativar o lado bom do outro. Leia o Evangelho, leia o Novo Testamento. Amai-vos uns ao outro, perdoai 70 vezes 7. Não seja orgulhoso, não seja egoísta, não seja vaidoso. Vamos lá. Vamos ao vosso dever diário. Não há como ativar o lado bom enquanto tendes pressa com a mudança do outro. Às vezes a gente quer que o outro mude, né? A gente só tem condição de mudar nós mesmos. A gente não muda ninguém, a gente não transforma ninguém. Quem muda é a pessoa. A pessoa só muda quando ela quer. Vossa pressa é vosso julgamento e vossa impaciência é vosso controle. Essa energia não vibra na bondade, precisai vibrar na bondade para ativar a bondade no outro. A bondade tem seu próprio tempo. Ela contempla a eternidade. É simples assim.
Bondade atrai e ativa a bondade. A gente tem uma eternidade inteira para evoluir, várias e várias vidas. Quantas vidas será que a gente já não teve para chegar aqui nesse momento, como estamos hoje? Deus não tem pressa. Aqui ele já falou que 1 bilhão de anos para nós corresponde a um dia na vida de seres mais evoluídos. Deus tem o tempo inteiro para esperar que a gente desenvolva a bondade dentro de nós. Enquanto isso, a gente vai tomando cacetada para poder, para a vida nos ensinar a ser mais humildes, ser mais humanos, ser mais generosos. É, quando a gente não é capaz de aprender pelo amor, a gente aprende pela dor, né? Então, Deus tem seus métodos para nos ensinar. A gente tem um salmo que fala que a gente não seja como o cavalo que precisa do açoite para poder aprender, mas que a gente vai desenvolver o nosso lado bom, iremos. Não é se, é quando. Dois, olhos generosos são requeridos de pessoas que precisam vibrar na bondade. Se enxergardes cada pessoa como se fosse um filho vosso que precisasse de vossa compreensão e amor, vós os daríeis? O que a gente não faz pelos nossos filhos? Pais normalmente têm um olhar generoso. É esse olhar de pai ou mãe que pode curar vossa ânsia de julgamento e vos colocar em condição de bondade com a imperfeição do outro. Vosso olhar é um ativador de bondades. Experimentai e imaginar que cada pessoa com quem conviveis possa ser um filho vosso. Se começais a ver todos assim, tornar-vos-ei uma pessoa mais afetuosa, mais carinhosa e compreensiva. Se vos tornardes assim, percebereis que vossas atitudes de bondade com o próximo serão naturalmente recompensadas com profundos e simples gestos de reciprocidade. O que é isso que ele está falando aqui? Olha, amor universal. A gente ama os nossos, a gente ama quem está perto de nós, aquele amor egoísta, aquele amor seletivo. Aqui ele está falando do amor universal, o amor que Jesus tinha por todos, o amor que Maria tinha por todos, um amor que esses grandes mestres que já passaram há tempos atrás, recentemente, tinha pelas pessoas. Aquele amor que não se resume só ao nosso núcleo, mas é aquele amor que se estende a todas as pessoas, todos os seres, não só pessoas, todos os seres, todas as formas de vida, toda a obra de Deus. A bondade do olhar e do gesto com o outro ativa a lei da reciprocidade, que reforça toda energia em volta nas relações. Terceiro, há uma outra forma pela qual alguns podem conseguir ativar o lado bom, e envolve a capacidade de ver passado e futuro. A visão que transcende é capaz que ver, a visão que transcende é capaz que ver o espírito e não simplesmente a persona do momento. Quando vós compreendeis o conjunto da obra daquele ser, simplesmente entrais na energia da honra. Honrar a vida do outro é bondoso. A atitude de honrar o outro gera um campo de grandeza. Cada ser vive uma jornada, e aquela que vos é apresentada nada mais é do que um filme no qual participais de forma vívida. As jornadas se entrelaçam pelos espelhos da vida, e cabe a vós escolherdes como quereis vos projetar nisso. Quando sentis honra em olhar o próximo, ativais a bondade de forma tão magnífica que os raios tendem a brilhar por vós. Esse sentimento é naturalmente transmitido e torna-se um fator poderoso de ativação da bondade. Lembrai-vos de que sois todos bondosos e podeis ser uns com os outros, se exercitardes o que ensinei. Praticai e verei como tudo irá mudar de forma sensível. Ou seja, mude a si mesmo, o mundo ao seu redor irá mudar. Vamos mudar a nossa vibração, vamos mudar aquilo que a gente emite. Fácil, né? Não. Ele pede pra gente aqui coisas muito além daquilo que a gente é capaz de fazer no nosso dia a dia. Mas impossível? Não. Talvez a gente não consiga fazer na dimensão que ele coloca aqui, mas a gente pode fazer um exercício para tentar ser um pouquinho melhor, colocar um pouquinho em prática, começar a ver os outros seres da criação não como seres inferiores a nós, mas seres diferentes de nós, mas iguais. Iguais em vibração, iguais em energia, e que a gente comece a mudar a forma como nós interpretamos o nosso papel aqui no mundo como seres humanos, para que a gente aprenda a se tornar mais humanos.
É isso, esse livro é a Essência da Bondade. Ele fala coisas assim muito além da nossa compreensão, mas quando a gente começa a estudar ponto por ponto, a gente consegue buscar na história vários exemplos que corroboram o que ele fala aqui. E quem tiver olhos para ver, que veja, quem tiver olhos para ouvir, que ouça. Deus é Deus, vai continuar nos amando do jeito que for. Ele não precisa que a gente acredite nele para que ele continue existindo. As leis divinas não precisa que a gente acredite nela para que elas continuem regendo a nossa vida, mas é sinal de sabedoria a gente se adequar a essas leis divinas, porque vai facilitar muito o nosso caminho. É sinal de sabedoria acreditar nesse Criador, nessa força inteligente por trás de tudo, que faz tudo ser tão perfeito. Enfim, a gente começa a desenvolver mais sabedoria, mais leveza e mais fé na vida, nas pessoas e em tudo que a gente está fazendo aqui. Então é isso, espero que vocês gostem, curtem, comentem, compartilhem, deixem aí sua opinião. É muito legal, a gente cresce junto. Assim, cada um interpreta de acordo com a sua vivência. E a gente tem muito a acrescentar, a gente tem muito a crescer com a visão de vida uns dos outros. Então é isso. Espero que vocês gostem, fiquem com Deus. Um beijo.